Boa noite, queridos amigos aqui do nosso canal das Faculdades Trilógicas. Nós vamos falar hoje sobre como manejar o estresse e prevenir as doenças. Acredito que você já tem uma noção de que o estresse tem tudo a ver com as doenças. Muito se fala hoje, né, sobre esses dois assuntos, como gerenciar, como manejar essas situações estressantes. E acredito também que todos vocês já devem ter falado inúmeras vezes: hoje eu estou muito estressado, estou muito estressada. Mas vamos ver um pouquinho aqui quanto que isso impacta, né? Então vamos aproveitar aqui para ver essa manchete, né? Aqui, veja. Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, com 42% da população relatando esse sentimento. Isso foi aqui uma pesquisa que foi feita e saiu publicado em outubro do ano passado, em 2024. E veja aqui que dados. Então, 54% dos entrevistados falaram que o estresse afetou as rotinas. 134% de afastamentos também por problemas em saúde mental. Olha, houve esse aumento aí desde 2012 até agora, um aumento bem considerável. No mundo, 45% das pessoas nos países que participaram nesta pesquisa também falaram que essa questão do estresse era o tema mais importante, o problema mais sério na saúde. E em 2018 era 27%. Então vejam que esse é um problema que vai aumentando bastante. Mais de 3 em cada 5, 62% de pessoas também se sentem muito estressadas e falam que o estresse de fato impacta a vida delas. Mas 41% falam que apenas é dada atenção para a questão orgânica, a questão física, exames, e que essa parte mental ela é deixada de lado em muitos casos. É claro que agora, com esse aumento e com essa atenção que as pessoas estão começando a ter, se estão abrindo espaços para isso. Aqui na Faculdade Trilógica, com o trabalho dos cientistas Norberto Keppe e Cláudia Pacheco, nós temos essa grande chance de compreender melhor e de manejar esses fatos estressantes da nossa vida. Então, o que acontece quando nós ficamos estressados? Que sintomas vocês já identificam como estresse? Vocês começam a falar: ixi, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não estou me sentindo muito bem, né? As alarmes, geralmente as que primeiramente são percebidas, são físicas. Então, vocês devem ter notado aí taquicardias, arritmias, começam a respirar mais rápido, ou uma respiração superficial, ou a pessoa tem sudorese constante nas mãos. Ela pode ter até tremores em algumas situações, reuniões, consulta, trânsito. Ela pode ter mudanças de humor, pessoa se sentir irritável, se sentir ansiosa, se sentir angustiada, triste também. Vejam aqui que diversidade de manifestações. Ela pode sentir muito desgaste, isso também é muito comum. Pode ter problemas para dormir, seja para conciliar o sono, ou acorda no meio da noite, ou às vezes até dorme a noite toda, mas acorda com uma sensação de que não foi uma noite para se regenerar, mas que ficou faltando alguma coisa. Um outro sintoma muito comum é a tensão muscular, né? Principalmente aqui nessa região, as pessoas falam bastante. Mudanças no apetite, seja para exageros, que a pessoa está estressada e quer comer mais, ou também para falta, né? A pessoa perde o apetite quando está estressada. Passa a ter um desinteresse por diversas atividades, não quer mais
sair de casa e vai ficando assim muito limitada. Também outras manifestações que vocês podem identificar aí em momentos de estresse são problemas de memória, preocupações constantes, que às vezes a pessoa fala que são como pensamentos intrusivos, que ela não consegue controlar. Muitos também têm manifestações gastrointestinais, enjoos, tonturas, procura de alguns vícios para tentar relaxar, vícios que vocês sabem muito bem, né? O álcool, consumo de outras substâncias, consumo abusivo de outras substâncias, dores generalizadas, também um sintoma de estresse, a dor de cabeça, que nós já usamos inclusive essa expressão, né? Como estou com essa situação, é uma dor de cabeça. Muitas vezes de forma figurada, mas em muitas outras situações literal também. A pessoa que está sempre muito cansada ou tem muitas alergias e percebe claramente que as alergias pioram quando ela está mais estressada. A imunidade fraca, né? A imunidade baixa, então fica constantemente resfriada, constantemente com problemas dentários, constantemente com problemas digestivos. E também pode ter manifestações na pele. Tem pessoas que desenvolvem acne, que está muito ligada a esses momentos de estresse. Enfim, quase que em qualquer sistema do nosso organismo, nós podemos pensar em algum sintoma que está relacionado com o estresse. Isso são apenas as consequências visíveis, né? As consequências mais presentes. Eu falei aí, nessa relação de sintomas, alguns que são mais psíquicos, né? A questão da memória, da irritabilidade, da ansiedade, e outros que parecem mais do corpo, né? Então, o que acontece? Em outras lives nós falamos sobre esta síndrome de adaptação geral. Então, é claro que quando há estresse, nós estamos encarando situações que são diferentes de alguma forma, que são mais exigentes, que estão exigindo, como fala aqui, uma adaptação da nossa parte. Seja psicológica, seja física, seja social, espiritual. Nós temos que nos adaptar. Então, o que acontece? Perante uma situação X, nós vamos fazer uma interpretação daquilo. Então, pode ser dos exemplos que eu dei aí, do trânsito, daquela reunião, ou até da consulta que nós temos no médico ou no dentista. E vai depender muito de como nós interpretamos, vai depender muito da nossa percepção. É claro que existem fatores sociais que são gritantes e que nós não temos como fugir daquilo, né? Nós temos que compreender, tentar compreender, conscientizar ao máximo o que está acontecendo, não apenas fora, mas principalmente na nossa vida interior, na nossa alma. Então, como que nós reagimos? Se for uma situação boa, nós vamos querer, então, nos aproximarmos. Se nós pensamos que é uma situação ruim, imediatamente nós recuamos, né? Damos um passo para trás, vamos querer evitar aquilo. E se nós já identificamos que aquilo é um perigo, a situação é perigosa, representa um risco, nós também temos aquele fenômeno de luta e fuga, que foi uma descoberta de um fisiologista, o Hans Selye, e ele falava desse fenômeno aí de luta e fuga, e que começa aí essa reação do estresse. Então, para muitas situações, isso é inclusive incluso, né, uma questão de sobrevivência. É importante que nós tenhamos essa reação de alarme para proteger a nossa vida, para tomar as atitudes que são necessárias, e isso vai ter uma duração limitada no tempo, né? Uma vez que a ameaça some, nós voltamos àquele estado mais normal, né? Vamos falar assim, habitual. Então,
aqui coloquei uma imagem para que vocês imaginem uma situação bem extrema. Aqui, no caso, um urso que está prestes a atacar a pessoa. Imaginem aí toda a cascata, né, de reações psicológicas, de hormônios que são liberados, adrenalina, noradrenalina. Então, a pessoa vai querer reagir. E aqui também esse cachorrinho, né? Vejam que todo o movimento dele, ele já está nesse movimento de fugir, né? Ele não vai querer tanto lutar, mas ele está já também nesse estresse. Então, perigo, né? É isso o sinônimo, a ideia que nós sentimos, né? Numa situação estressante. Tem algum perigo, tem algum tipo de estresse. Então, essa palavra estresse, hoje nós associamos a cansaço, a desgaste, a problema, mas ela significa assim no cerne, né? Desgaste. Desgaste. Esse é o significado quando ele foi tomado, né? Essa palavra foi tomada da física, significa desgaste. Então, veja, nós podemos passar aqui de essa reação de alarme, de adaptação, né? Que isso é normal, como estava explicando. Só que se nós estamos continuamente nessa situação de tensão, de percepção de perigo, nós entramos aqui nessa fase de resistência. A medicina chama assim uma fase de resistência. E ficamos lá resistindo, tentando nos adaptar, tentando lidar, mas muitas vezes não é rápido. A coisa vai se alastrando e nosso corpo começa a ter dificuldades de gerir essa situação. Nosso sistema imune vai sofrendo as consequências, nosso sistema hormonal, nosso sistema nervoso, e começam a surgir algumas doenças. Aqueles resfriados frequentes, aquelas alergias, aquele aumento de pressão arterial que pode se manter, arritmias, problemas metabólicos, pode acontecer aí nessa fase. E se a pessoa continuar nesse mecanismo aí de muito estresse, então pode chegar naquela fase de exaustão, quando realmente ela fica sem energia, sem saber como lidar, e aí surgem muitas doenças. Então, lembra que no início falamos, né? Como manejar o estresse, como isso pode prevenir doenças. O que tem isso aqui em comum, essas fases todas e esse mecanismo nosso de reagir? É uma questão psíquica. Então, a doutora Cláudia aqui, no seu livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, explica de uma forma brilhante qual é a principal fonte do estresse. Então, nós temos aí um estresse psicológico, que esse nós podemos ir aprendendo como trabalhar, como lidar, como gerenciar. Então, a nível psíquico, nós vemos muitas coisas como perigosas e nós queremos, né, nos protegermos de aquelas situações desagradáveis. Então, fazemos um grande esforço para tentar ter alguma, entre aspas, defesa. Dentro do que é reconhecido como estresse, nós temos situações de lesões físicas que são estressantes, dentro delas as queimaduras, uma pessoa que passa por uma cirurgia, então vão fazer uma cirurgia nela, mudanças radicais de temperatura são estressantes, muita atividade física sem descanso adequado pode ser estressante, e alguns traumas, né? Por isso existe aquele chamado estresse pós-traumático. Geralmente nós vemos mais esse estresse fora, né? E aqui a doutora Cláudia nos vai mostrar no livro, e o doutor Kepp também, todos os seus estudos de mais de 50 anos, que, na verdade, nós temos um componente psicológico muito presente e muito importante, que teríamos que considerar, né? E os pacientes que conhecem isso, eles falam muitas vezes: eu sei que
tem aqui alguma coisa comigo. Que nessa situação, se eu estivesse em outro momento, eu teria reagido diferente. Mas agora eu estou cansado, estou com muita pressão, estou com limites, eu preciso dar conta e agora eu não estou dando conta, né? Daquilo que está acontecendo. Então, a nível psíquico, nós, por causa da inversão psíquica, lembrem, aquele fenômeno de vermos as coisas ao contrário, nós podemos ver muitas situações que são boas como negativas e podemos ficar aflitos com aquilo. Vou dar alguns exemplos. Quando a pessoa vai na consulta com o dentista, ela vai porque ela geralmente precisa, né? Ela vai receber um bem, vai receber um tratamento, mas ela fica apavorada. Porque vai ter um bem, mas veja, também porque ela vai ter consciência de erros que ela está tendo aí no cuidado da sua higiene bucal, né? Da sua higiene oral. Então vejam que nós já começamos a ter uma sensação de desconfiança de ter essas duas consciências. Do bem do tratamento e do bem que é saber o que nós fazemos de errado. Quando nosso chefe nos liga, fala, fulano, preciso falar com você. Não ficamos também estressados? Vocês notam aí o mesmo movimento? Nem sabemos o que é, mas já começa aquela tensão. O que será? O que será que ele vai falar? O que será que fiz? Será que não fiz? Olha como nossa mente, o universo psíquico vai trabalhando. Então teríamos que pensar, bom, se for uma coisa positiva, vai ser muito bom, né? Ter o feedback, legal. Se for um problema, se for um erro, se for um falho que eu preciso prestar atenção, não é uma coisa também boa. Então vejam que em momentos quando estamos fora daquela tensão, nós conseguimos raciocinar. Naquele momento do estresse, o que está dominando então são as nossas emoções. Então, na medida que nós vamos trabalhando com emoções, com a verdadeira causa do estresse, conhecendo por que nós reagimos, nós passamos a ter essa chance de prevenir todas as doenças que estão ligadas àquelas situações. Tanto é que os pacientes que fazem aqui psicoterapia, ou que fazem os cursos, ou que fazem também a leitura dos livros, eles testemunham continuamente que esse processo de conscientizar as emoções, de ir trabalhando com esse medo, com essa oposição à realidade, vai acalmando muito essa resposta, né, que nós temos quando estamos estressados. Uma outra situação é quando nós vamos ver exames médicos, ou até resultado de provas que nós fizemos lá em faculdade, no curso, enfim. Porque também nessa situação nós temos uma amostragem da nossa situação, seja do estudo, seja do trabalho, seja do que nós de fato fizemos, né? Se acompanhamos o processo aí de aprendizado. Se nós vamos fazer um exame médico, também vamos ter que refletir o que nós estamos fazendo na nossa vida. Mas naquele momento parece que o estresse aparece. Não é aquele momento, né? Vocês não percebem isso? Que nós temos uma ideia, assim, de quanto nós estamos cuidando ou não nossa saúde, nosso desenvolvimento, nosso trabalho, nossa realização. Então, vamos recapitular aqui as ideias, né? Nós temos uma percepção da realidade que ela é bastante limitada, e naqueles momentos que consideramos mais estressantes, parece que tudo aquilo que nós vamos deixando de lado fica junto e aparece muito claramente. E não sabemos como lidar, né? Vamos deixando tudo para aquele momento mais
forte, né, de percepção. Então, o que acontece? A doutora Cláudia Pacheco explica no livro que nós podemos reagir de várias formas. Nos exemplos que eu dei, geralmente a pessoa está ficando mais tensa, certo? Às vezes a pessoa, ela se omite, ela se esconde, ela foge da situação, não vai no dentista, evita a conversa com o chefe, né, quando chamou naquele momento, e aí está na fuga. Mas a tensão interior, ela continua lá. Então, ela tem um gráfico muito interessante aqui neste livro, que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando nós estamos, então, muito estressados, doentes, emocionais, e nós percebemos uma realidade, uma situação da qual não vamos e não podemos fugir, o que acontece? Nós vamos ou hiperreagir ou ter uma reação abaixo do normal. E aí, o que acontece? Nós não fazemos uma boa adaptação à realidade, não vamos querer encarar aquele problema ou vamos ficar muito, muito estressados. E vamos querer, como eu expliquei antes, lutar ou fugir ou brigar. E aí então, que aparecem as doenças físicas e mentais. É essa luta contra a realidade, essa fuga, essa briga, essa oposição que nos adoece. E aí nós vamos, então, perdendo essa resistência aos agentes agressores, sejam psicológicos, sejam orgânicos, sejam espirituais. Também nesses fenômenos estressantes tem muito da vida transcendente, da vida espiritual influenciando. Já o indivíduo são aquele que tem mais equilíbrio. Quando ele percebe essas situações de estresse, ele tem outras ferramentas interiores. Quais são essas ferramentas? Uma reação mais normal. E o que seria isso, né? Todos perguntamos, mas o que seria normal? De qualquer forma, os problemas eles não vão sumir, e não vão mesmo. Então, o que nós podemos fazer? Seguir o exemplo, né, daqueles que têm mais equilíbrio. Eles se adaptam à realidade, perder esse medo, essa oposição a ver quais são os fatos da nossa vida, seja lá no dentista, seja com o chefe, seja no relacionamento, seja no trânsito. O que acontece, né, socialmente? Por que nós temos essa mentalidade na nossa cidade, no nosso país, no mundo, de forma geral? Tentar ter uma compreensão maior. E aí, então, nós abrimos uma grande porta para ter uma mudança interior. Quando nós conhecemos nossas emoções, nossas formas de reagir, o que está por trás desses sintomas todos que mencionamos lá no início. Por que temos medo de sermos confrontados? Por que a verdade nos gera esse incômodo? Isso vai realmente criando uma força interior para que a pessoa tenha mecanismos, através da sua consciência, de trabalhar com as situações e com os problemas que são, como falam por aí, o pão de cada dia, né? Os ossos do ofício. Isso vai dar força física, vai dar força psíquica e também uma força espiritual. Então, essa pessoa que vai trabalhando seu interior, que vai trabalhando com sua consciência, que vai fazendo essa desinversão, ela tem, como a doutora fala aqui nesse parágrafo, mecanismos de defesa mais eficazes contra a agressão dos outros e, ao passo, o mais doente, ele é vítima fácil da má intenção de terceiros e cria também dificuldades e destruição para si próprio. Então, vamos aí fazendo nossas conclusões para terminar nossa live de hoje. O que compensa mais?
escapar da realidade, fugir da realidade, brigar contra a realidade, ou o que seria mais conveniente, né? Que cada um de nós faça o que a doutora Cláudia nos aconselha aqui, né? Ela nos mostra cientificamente que é melhor se adaptar e reagir em harmonia com a realidade. Quando esta adaptação é duradoura, também isso vai acontecer com o organismo. Ele vai voltar a uma situação mais tranquila, vai sair daquela fase de exaustão e vai ter aquele respiro, aquela tranquilidade para lidar com os problemas do dia a dia. Ferramenta poderosa da consciência, da interiorização. Então, recomendo aqui a leitura do capítulo Estresse Psicológico, não apenas, né, dos outros também, para que vocês possam compreender este assunto tão interessante e que vale muito a pena se aprendermos a lidar com o nosso estresse psicológico, porque isso vai impactar em como nós lidamos com o estresse social e com fatores espirituais que perturbam também. Eu convido vocês, os que quiserem aprender mais, aprofundar, nós estamos iniciando a turma 10 do curso de extensão A Cura pela Consciência, que dura 3 meses e que vai acontecer aos sábados. Nossas matrículas estão abertas. Serão muito bem-vindos e a gente, de qualquer forma, vai continuar aqui nas nossas lives das faculdades trilógicas, falando sobre assuntos de psicossomática e como isso impacta em toda a nossa vida. Até a próxima. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.